Olá e muito bem-vindos a um Camarote 21 especial sobre os trilhos da Europa. Vocês sabem que os nossos repórteres incansáveis percorrem o continente atrás das reportagens que a gente exibe aqui no programa. Mas muitas vezes a viagem em si é que é o assunto. Como no caso de alguns trens famosos, a linha Transiberiana, um certo expresso rumo ao Oriente. No programa de hoje você confere os melhores trajetos já realizados pela nossa equipe. Prepare-se para embarcar em uma viagem cheia de charme e nostalgia. Um programa todinho sobre os trilhos. Nós vamos percorrer os roteiros ferroviários mais charmosos da Europa e, nesse caso, até da Ásia. O nosso roteiro começa com a famosa linha Transiberiana, que liga Moscou a Pequim. O trem Zarengold, o ouro dos czares, percorre ao todo mais de 9.000 quilômetros. A nossa equipe embarcou em Ekaterimburgo. Estamos em Ekaterimburgo, a quarta maior cidade da Rússia. Foi nessa região que nasceu o ex-presidente Boris Yeltsin. Também foi aqui que, em 1918, a família imperial dos Romanov foi assassinada. Esses passageiros acabaram de entrar na Europa a bordo do trem transiberiano Zarengold, também conhecido como o trem de ouro dos czares. Aqui fica a fronteira geográfica entre a Europa e a Ásia. Foram quase 8.000 quilômetros de viagem. A partida foi dada em Pequim, na China, passando pela Mongólia, pelo lago Baikal, que tem mais de 600 quilômetros de comprimento, pela Sibéria, ao todo 10 dias de viagem até chegar em Ekaterimburgo. Uma viagem de luxo que no passado só os líderes comunistas costumavam fazer. Hoje a gente acompanha o casal Petra e Axel Pott de Hamburgo para desfrutar desse luxo, digamos, modesto. A gente se acostuma. Mesmo eu, com 1,90 m de altura, consigo dormir nesta cama. Não dá para virar nem para a direita nem para a esquerda. Você fica entre a parede e a cama, mas é aceitável. Não é um hotel 5 estrelas. Mas não se pode esperar muito conforto de uma viagem como essa. Depois de 2 dias, você deixa de se incomodar com as coisas e dorme muito bem. A gente até acha engraçado quando anda pelos corredores e o trem balança. Por um lado é divertido. O lendário trem transiberiano fascina muita gente, mas nem todo mundo, claro. A maior parte do trajeto é na Rússia, mas temos pouquíssimos russos a bordo. Para eles, o transiberiano tem um significado ou finalidade diferente. Embora seja considerado a salvação da Sibéria, na verdade ele é visto simplesmente como um meio de transporte. Um meio de transporte entre Moscou e Vladivostok. No final do século XIX, o trem transiberiano possibilitou que o Império Russo transportasse madeira, minérios e outras matérias-primas da Sibéria em direção ao Ocidente. A construção do transiberiano foi concluída há pouco mais de um século. Uma rota que passa por 8 fusos horários. Uma das funções do diretor do trem é lembrar os passageiros de ajustar o relógio. Peço aos senhores que se lembrem hoje à noite que vamos atravessar vários fusos, ou seja, é preciso atrasar o relógio em 2 horas. Mais tempo para desfrutar da viagem. Mas o que leva alguém a encarar tantos dias de trem em vez de ir de avião? Acho que viajando de avião se perde muita coisa, você não interage muito com a cultura. O trem te aproxima mais da cultura das pessoas de cada lugar. E você vê muito mais coisas. Como em Kazan, capital da República do Tartaristão. Durante séculos, muçulmanos, cristãos, judeus, tártaros e russos viveram aqui pacificamente, como se pode ver pela arquitetura. Aqui os passageiros foram surpreendidos com o concerto de jovens instrumentistas da Escola de Música de Kazan. A escola é famosa na Rússia. Alguns dos alunos já iniciaram até carreira internacional. Além do repertório musical,
A gastronomia russa também faz parte da viagem. O cardápio dos 3 restaurantes de bordo conta com uma boa oferta de peixes, além de carne, batatas e legumes. E não tem nada de formalidade, aqui o clima é casual. É simplesmente ótimo, não é preciso se preocupar com nada, tudo é organizado e bem organizado. Acho que nós dois vamos levar boas lembranças daqui e das pessoas que conhecemos. Valeu a pena. Agora estamos na última etapa da viagem. Depois de quase 10.000 quilômetros rodados, o trem transsiberiano Tsarengold chega ao seu destino final, Moscou. Depois de encarar um trajeto destas proporções, qualquer outro roteiro é fichinha. Aí já dá até para incrementar a experiência de viagem e propor outros desafios aos passageiros, como tiro ao alvo, danças e trajes típicos. Bem-vindo ao Royal Scotsman. Estamos em Edimburgo, capital da Escócia. Por aqui, gaitas de fole e kilts fazem parte da paisagem urbana e também da viagem a bordo do trem Royal Scotsman. O americano Don Jeff se prepara para ela em grande estilo. Para isso, ele vai até o local que fornece as vestimentas para a família real escocesa há 5 gerações. Adora a cor, é arrojado, queria poder usar um desses. A viagem com o Royal Scotsman já começa com uma recepção musical na estação central Waverley. Os passageiros são recebidos pelo gerente geral com direito a brinde gaélico. A viagem pela Escócia a bordo do Royal Scotsman dura 3 dias. Os vagões da parte de trás do trem são abertos para que os passageiros tenham uma vista privilegiada durante o trajeto. Passando pelo estuário do rio Forth, o trem parte em direção ao norte do país. Esse é o seu quarto. Tem o banheiro e o chuveiro está atrás da porta. E também em cada cabine um buquê de cardos, a flor nacional escocesa. A tarde a bordo do trem começa com um belo e clássico chá da tarde servido nos salões. A ideia do Royal Scotsman é que os passageiros façam uma viagem pelo túnel do tempo. Nós recriamos uma época na qual esta era a melhor maneira de viajar pela Escócia. Viajar de uma propriedade rural para outra com os próprios vagões, ter os melhores produtos à disposição, fazer festas, caçar, pescar, simplesmente aproveitar a vida. E é isso que fazem os 40 passageiros do trem Royal Scotsman durante uma das paradas. Alguns deles praticam tiro ao alvo com discos que são arremessados para o alto. Enquanto outros fazem programas mais tranquilos, seja caminhar pelas montanhas escocesas, chamadas de terras altas, ou pescar. Depois tem uma visita à destilaria de uísque mais antiga da Escócia. É aqui que é fabricado o famoso uísque Chivas Regal. Mas, por causa do risco de explosão em razão dos vapores de álcool liberados durante a produção, nessa parte do passeio a câmera tem que ficar de fora. A viagem segue pelas belas paisagens montanhosas da Escócia. E às 7 da noite é hora do aperitivo no salão do trem, com direito a kilt e tudo. A famosa saia escocesa é usada apenas pelos homens. Depois do aperitivo é servido o jantar. Como entrada tem salmão escocês, a maioria dos ingredientes usados na cozinha do trem são locais, e o que o chefe não tem a bordo, ele dá um jeito de conseguir. Se os clientes querem lagosta, eu posso telefonar para um pescador e perguntar se tem como ele me conseguir algumas lagostas no mesmo dia. Temos contatos que podem abastecer a cozinha durante as paradas.
Tem uma senhora em Malik, por exemplo, que nos vende ervas frescas, que ela mesma cultiva e traz aqui pra gente no trem. Assim, temos certos produtos, já que a maioria do estoque não é colocada no trem desde o começo da viagem. As refeições no trem são feitas em conjunto. As mesas, uma do lado da outra, facilitam a interação entre os passageiros. Durante a noite, o trem segue pela costa leste da Escócia, passando pela cidade de Aberdeen até chegar à última parada do trajeto, a cidade de Dundee. A viagem acabou, mas a diversão não. Para finalizar uma genuína noite escocesa, é hora de, digamos, colocar o kilt para dançar. E vale até ocupar a plataforma da estação. E do país do whisky e dos kilts, nós seguimos para a terra do flamenco. No sul da Espanha, o Al-Andalus liga a cidade de Granada a Sevilha. Estamos no sul da Espanha. Sevilha é o coração e a capital da Andaluzia, um ponto de fusão entre as culturas árabe e europeia. Aqui começa a viagem a bordo do trem Al-Andalus. O trajeto de Sevilha a Granada dura 4 dias e para em 5 cidades. No trem de luxo, 4 dos vagões são clássicos, construídos nos anos 1930. Da estação Sevilha-Santa Justa, o trem segue para a cidade de Jerez em direção à Costa do Sol, embora sol mesmo não se veja muito no momento. O trem Al-Andalus não é só um hotel sobre trilhos, mas também um tipo de embaixador da Espanha em movimento. Em muitas partes do mundo, as pessoas conhecem a Espanha pela Andaluzia. A tradição do flamenco, as touradas, o sol. Isso chama a atenção das pessoas. O objetivo é que elas desfrutem da Andaluzia, do trem, e que levem um pouquinho dessa terra para casa. No trem, as pessoas vivenciam um pouco da cultura e da história da região. Os vagões luxuosos dos anos 30 já fizeram parte, por exemplo, das férias da família real britânica. Na cozinha do trem, o ritmo é bem acelerado. Aqui, os chefes preparam receitas internacionais como confit de pato, mas o principal são os pratos mediterrâneos. Conseguimos tudo na região. O peixe é daqui da Andaluzia e não do norte da Espanha. Aqui também se produz bastante azeite de oliva e o famoso presunto ibérico. A maior parte dos produtos vem dessa região, não só o peixe. A manhã do segundo dia começa com algo que não pode faltar em nenhuma viagem: a foto de grupo na frente do trem. Na cidade de Jerez, os passageiros visitam uma adega onde os cineastas Steven Spielberg e Orson Welles adquiriram e estocaram seus barris. O vinho de Jerez é único devido ao sol da região e modo de preparo. Depois é hora de conhecer a tradicional Escola Real Andaluza de Arte Equestre. Depois de uma parada na cidade costeira de Cádiz, a viagem segue pelas montanhas até chegar à cidade medieval Ronda. Um dos pontos turísticos daqui é a Ponte Nova, que apesar do nome já tem mais de 200 anos. Ronda é a cidade berço das touradas e essa é a arena mais antiga da Espanha. Depois de um dia longo, é hora de relaxar ao som de uma boa música no bar do trem. O trem Al-Andalus segue então para Granada, o último destino da viagem. Os viajantes desta vez realmente não deram sorte com o tempo, mas mesmo assim aproveitam a viagem. Quando você viaja bastante, acaba encontrando este tipo de tempo, mas a chuva nem é tão ruim, tá tudo certo. É agitado, sempre tem alguma coisa para fazer. Você dorme só o necessário para acordar no dia seguinte pronto para a próxima. Isso mesmo, porque ainda não acabou. O ponto alto do trajeto ainda está por vir em Granada.
Uma visita à Alhambra, o magnífico palácio antigo lar dos governantes mouros, hoje é patrimônio mundial da Unesco, o final perfeito para uma aventura pela Andaluzia. O Camarote 21 faz uma rápida parada e a viagem segue já já. Olá, bem-vindos de volta ao Camarote 21, hoje com uma edição especial sobre os trilhos europeus. Embarque conosco nos trens mais famosos aqui da Europa. Nós retomamos a viagem no cenário encantador dos Alpes suíços, a bordo do Expresso Glacial Pullman. A geleira de Aletsch, na Suíça, está a cerca de 3.000 metros de altitude. O país tem tantas geleiras que deu até para instalar uma linha ferroviária em torno delas. A viagem de trem começa em São Moritz, no cantão Grisões, um local famoso para a prática de esqui. É daqui que parte o trem em direção a Zermatt. Além da linha regular, o Expresso Glacial, algumas vezes por ano também é possível fazer uma viagem no estilo nostálgico com o Expresso Glacial Pullman. Cerca de 50 passageiros viajam a bordo de vagões dos anos 1930. São quase 250 quilômetros. A linha regular faz o trajeto em cerca de 7 horas. Já a nostálgica leva 2 dias. A rota passa por 91 túneis e quase 300 pontes. O cenário é absolutamente maravilhoso, o trem é luxuoso e conhecemos várias pessoas legais. Minha esposa e eu não gostamos de percorrer grandes distâncias de avião, então essa é uma boa alternativa. Sobre trilhos estreitos, o primeiro dia de viagem no Expresso Glacial Pullman sai de São Moritz e vai até Andermatt. A linha ferroviária de Albula é uma das 3 linhas ferroviárias do mundo que tem o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Tudo nessa viagem é nostálgico. Christoph Rohner controla a locomotiva Crocodilo dos anos 30 num ritmo tranquilo pelas curvas, túneis e viadutos do percurso. Quanto mais antiga a locomotiva, mais manual é o trabalho. Eu tenho que estar atento a tudo. Ouvir os barulhos, monitorar a temperatura. Numa locomotiva moderna, isso é feito pelo computador. Por volta do meio-dia, o Expresso Glacial Pullman chega ao Vale do Reno, um rio que tem mais de 1.200 quilômetros e passa por 6 países. O almoço é servido com vista para a bela paisagem. Após a refeição, é a hora da grappa, um destilado de uva de origem italiana. Mesmo com o balanço do trem, nenhuma gota é desperdiçada. A Suíça tem tradição ferroviária e os suíços são uma nação de passageiros de trem. Nós somos campeões do mundo. Infelizmente, não no futebol. Talvez nunca sejamos. Mas somos os campeões do mundo em transporte ferroviário. Podemos ter orgulho disso. Os suíços sempre se esforçam um pouco para mostrar o seu orgulho. Nenhum país tem tantos trens como a Suíça. Temos o túnel ferroviário mais longo do mundo. Podemos nos orgulhar. Os passageiros aproveitam a viagem assim, num clima tranquilo, de velocidade moderada. Ideal para se observar a paisagem. Na hora de dormir, o trem para e eles vão para um hotel. O segundo dia de viagem começa a todo vapor, literalmente. O Expresso Glacial Pullman, então, passa pelo Furka Pass, um famoso trajeto entre as montanhas. Os passageiros vivenciam uma viagem romântica a bordo da locomotiva a vapor de quase 100 anos. Graças a um sistema especial de engrenagem, ela sobe a montanha até atingir mais de 2.000 metros de altitude. Esse é o ponto mais alto da viagem de trem. Aqui, há neve praticamente o ano inteiro, mesmo no verão europeu. A Suíça é toda assim, cheia de subidas e descidas. Agora é hora de voltar para o vale. De lá, não são mais muitos quilômetros até Zermatt. E uma das melhores partes ainda está por vir, a visita ao topo da geleira de Aletsch. Bom, aí é hora de trocar de transporte, é a vez do teleférico. Patrimônio Mundial da Unesco, a geleira de Aletsch é a maior geleira dos Alpes.
Na descida, as geleiras desaparecem por cima das nuvens, enquanto o expresso glacial Pullman segue viagem. E lentamente, a jornada com o trem expresso mais lento do mundo chega ao fim. Praticamente um programa anti-estresse sobre trilhos. E para encerrar o roteiro de hoje, nós temos uma pérola da nostalgia ferroviária, o Expresso Oriente Veneza Simplon. Ele não é aquele famoso Expresso Oriente do romance de Agatha Christie. A antiga linha que ligava Paris a Istambul e inspirou a escritora britânica já foi desativada. Mas com vagões restaurados dos anos 20 e 30 e uma rota de Londres a Veneza, o Expresso Oriente Veneza Simplon é uma alternativa interessante para os nostálgicos de plantão. Esse foi o Camarote 21 especial sobre os trilhos da Europa. Espero que vocês tenham curtido a viagem. Para quem quiser rever os vídeos de hoje e anotar as dicas de turismo, o programa já está na nossa playlist no YouTube da DW Brasil. É só passar lá. O Camarote 21 de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta. Um abraço e até lá!